Boa tarde, pessoal. Como eu comentei, esse vai ser um conteúdo mais curto, bônus, em que a gente vai começar falando de recursão, depois a gente vai comentar alguma coisa sobre listas, tá? Mas, no caso, esse assunto bônus é algo que vocês já viram. Tá? É só algo que a gente não discutiu. Ou seja, primeiro trabalho prático de vocês. A gente tinha alguns probleminhas que eu pedi para vocês resolverem usando recursão. Em geral, vocês resolveram, então já são problemas pequenininhos e com os quais vocês estão familiarizados. Mas olhando rapidamente as soluções, assim, às vezes vocês resolveram, chegaram à solução, mas não necessariamente conseguiram a solução recursiva mais elegante. Não tem nada de errado, não vou descontar nota nem nada com isso, mas eu acho que tem um espaço para a gente discutir, assim, como enxergar com clareza, né? Mais do que fazer o código funcionar, enxergar com clareza. Como que a gente enxerga ali a solução recursiva, né? Com aquela ideia de, olha, vou pegar um problema maior e resolver ele a partir da solução de problemas menores do mesmo tipo, tá? Então, é disso que eu quero falar com vocês. No caso, eu acho que eu vou começar falando, eu não vou passar por todos necessariamente, porque, como eu disse, é um conteúdo bônus mais curto, eu não quero estourar o tempo, mas começar falando da impressão de um determinado padrão. Que eu vou escrever aqui assim, um padrão, porque é só um padrão que foi inventado ali para o exercício, né? Não é o padrão. E que padrão que era esse que a gente queria que fosse impresso usando recursão, né? Um exercíciozinho bem simples até, mas que mostra pra gente a praticidade da recursão. Era o seguinte, eu queria algo do tipo n seguido de n menos 1, onde n é um valor, tá? Não é para imprimir exatamente isso, mas é tipo, dado um número n, eu quero imprimir o valor n seguido do n menos 1, concatenado com o n menos 2, concatenado com n menos 3, assim por diante. E onde que eu parava? Eu parava no 0. Então aqui no finalzinho da sequência eu vou ter ali 2, 1, 0, imprime 0 de novo, 1, 2. É um padrão que é espelhado aqui, né? Tem uma relação com outro exercício que vocês viram do palíndromo. Mas o ponto, como eu falei, é só a gente pegar esse exercício que não é particularmente difícil, que se não todos, a imensa maioria de vocês deve ter resolvido, tranquilo e tal. É mais a gente olhar onde que está a subestrutura ótima dele, né? Onde que está a possibilidade de atacá-lo de modo recursivo e tal. Eu fiz aqui o padrão genérico para um n qualquer, um n que é dado na entrada, mas vamos pegar números menores aqui para a gente conseguir ver um padrão de crescimento, né? Se eu pegar, por exemplo, se n for igual a 0, o meu padrão vai ser simplesmente 0, 0. Se n for igual a 1, o meu padrão vai ser 1, 0, 0, 1. Se n for igual a 2, e eu prometo, eu sei que é meio boring, é o último que eu faço, vai ser 2, 1, 0, 0, 1, 2. E por que isso é interessante? Mas, de novo, óbvio, né? Um padrãozinho simples e tal. Mas quando a gente constrói assim, a gente enxerga com bastante clareza onde que está a relação de dependência, né? Então, tipo, o n igual a 0 aqui tem uma cara de caso base, né? Onde eu paro a recorrência, a minha recursão. Mas aqui, se eu quiser o padrão 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir um antes, um depois, e no meio, simplesmente resolver o padrão 0, né? Então, uma cara bem claramente recursiva ali, né, do problema. Ou seja, para resolver o problema de imprimir esse determinado padrão para o número 1, eu imprimo o número 1, imprimo recursivamente o padrão para o número 0, né, esse é o meu subproblema, né, o subproblema quer dizer, essa é a solução do meu subproblema, né, o subproblema é quando dá o n0, né, tanto que a gente tem aqui a ligação, né, e depois eu imprimo 1 de novo. De modo semelhante, só para fazer com o outro aqui, pegar uma outra cor, para resolver o problema para 2, eu vou imprimir o 2, vou resolver o subproblema para 1, ou seja, para 2 menos 1, né? Tanto que isso aqui a gente enxerga aqui. Depois eu imprimo 2. Tá? De novo, não estou falando nada surpreendente, eu sei, é só para a gente ter bastante clareza, né? De olha, aqui que está a estrutura recursiva da brincadeira. Se eu falar para um n qualquer, o que eu vou ter então é n resolve recursivamente aqui, né, para n menos 1, tá? Isso aqui é uma notação bem loose que eu estou usando aqui, tá? Então, sei lá, vou colocar de um jeito melhor assim, ó.
P de N, né? Ou seja, imprimir o padrão de N, acho que assim vai ficar uma notação melhorzinha, né? Imprimir o padrão de N nada mais é do que imprimir N, imprimir o padrão de N menos 1, seguido de imprimir N de novo. E assim a gente escreve como uma recorrência, como a gente vê. Notem a semelhança com outras coisas recursivas que vocês já conhecem. Né? Por exemplo, N fatorial é N vezes N menos 1 fatorial. Note que é só a questão da função. Né? Aqui eu usei uma notação de função padrão, fatorial é super importante, ele tem uma notação própria. Mas né, eu estou dizendo, olha, a função para a entrada N é dada por N vezes o resultado da função para a entrada N menos 1. De modo semelhante que a função, o padrão para a entrada N é dado por N seguido, não é produto aqui, né? É só uma impressão, seguido da solução do problema para N menos 1, seguido de N. Está faltando o caso base, mas eu estou focando na recorrência. Tudo bem? Tranquilo isso? E daí para a gente resolver, então, quando a gente vai lá para o código que era pedido, só para deixar completinho nesse sentido, né? Nessas funções eu passei para vocês uma função envelope, que não era recursiva, e que chamava a função recursiva, né? E o trabalho de vocês era implementar essa segunda. Então, só para deixar bem claro aqui, a funçãozinha envelope era absolutamente sem graça, né? Ela só pegava aqui, chamava padrão, recebia um inteiro N, era uma função void, tá? Então eu nem escrevi lá, meu pseudocódigo, eu omito alguns detalhes da sintaxe de C, né? Mas era uma função que não devolve nada, funçãozinha void. E daí o que ela faz? Ela chama padrão R, né, que é o nome da minha função recursiva, passando N para ele, e depois ela imprime um pula-linha, né? Ela põe um printf aqui, só para ficar elegante, né? O que for escrito ficar numa única linha e ela pular na sequência, tá? Mas é só isso, o pseudocódigo da padrão. Agora, a padrão R, que é o que a gente acabou de discutir, só para deformalizar, vai pegar essa ideia aqui, né? Deixa eu destacar. Vai pegar essa ideia e transformar em um código. Então, a gente vai ter aqui a padrão R, que recebe um inteiro N. Ela vai pegar o que eu faço lá. Ó, bem, eu imprimo N, né? Sem pular linha. Importante, né? Eu vou colocar só aqui print, entre parênteses, N. Né? Porque é meu pseudocódigo. Mas vocês sabem que seria printf, %d, aquela coisa toda. Né? Mas aqui, imprima N. Né? Imprima N aqui. Na sequência, a gente faz a chamada recursiva. Padrão R aqui para N menos 1, e logo depois a gente imprime N de novo. Tá? Então vai ter exatamente aquela sequência que a gente quer, né? Esse cara vai imprimir todo o padrão para N menos 1 e vai estar envelopado aqui por um N antes, um N depois. Essa função está certa, gente? Servindo de revisão aqui, o que está faltando nela? Caso base, né? Função recursiva sempre tem que ter caso base, senão ela não para. O caso base nosso é quando N é igual a 0. O nosso padrão nunca imprime um número negativo, né? Então vem aqui, se N é igual a 0, imprima aqui 0, 0. Beleza? Tranquilo? Só uma curiosidade, eu acho que eu poderia fazer também, eu podia fazer um caso base um pouquinho diferente. Eu podia colocar, olha, se N menor do que 0, return. Quer dizer, só pare de avançar. Tá? Pare com a recursão. Porque quando N é igual a 0, ele vai imprimir 0 e 0 aqui, né? E vai chamar para N negativo. Então, se o meu caso base podia ser, olha, se o N ficou negativo, não faz mais nada, só volta. Também funcionaria. Fica claro isso para vocês? Porque a gente fala o caso base, é muito comum a gente associar, caso base é quando N é igual a 0. Não, caso base é quando o problema é pequeno o suficiente para resolver de uma vez. Pode ser para N igual a 0, pode ser para N igual a 1, pode ser para negativo, nesse caso faria sentido, tá? Pode ser para uma coisa grande, tem também, tá? Tem problemas em que você não consegue resolver recursivamente quando o problema é muito pequenininho. Então, tipo, para N menor do que 10, se resolve de um outro jeito, e a recursão só vai até aquele ponto, tá? Em geral, não é o canônico, não é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer. No caso base é pequeno bastante. Em geral, 0 ou 1 é o mais comum, mas não fiquem presos nessa ideia. Pensem de modo mais abrangente, é pequeno bastante, para resolver diretamente.